A transexualidade pode ser vista pelo mapa astral? Eu vejo isso pela visão espiritualista, né? É claro que a astrologia kármica é uma astrologia espiritualista. Então, se a gente acredita que o ser humano, né, precisa reencarnar inúmeras vezes para evoluir, e precisa desenvolver aqueles arquétipos, né, as características de cada um dos 12 signos do zodíaco, né, atuando em todos os assuntos que se referem às casas astrológicas. Se a gente precisa ter todas essas experiências, a gente precisa ter experiências também como homem e como mulher. Tá? E quando a gente analisa o mapa, a gente consegue ver mapas que são mais femininos, mapas que são mais masculinos. E pensa bem aqui comigo, como é que eu, pelo menos, vejo isso com essa... Como é que eu compreendo isso com essa visão espiritualista? Não é? Um espírito, ele encarna inúmeras vezes como homem, por exemplo, e vai desenvolvendo aquelas características, vai aprendendo, vai, enfim, né? Passando por situações para desenvolver características, principalmente, né, dos signos masculinos, enfim, na vida de homem, como é que ele se comporta como homem, e daí, em relação aos outros homens, como é que ele se comporta como homem em relação às mulheres, e daí, se isso vai se desenvolvendo bem, né? Se ele consegue se relacionar bem, ele vai passando de uma vida para outra e, eventualmente, vai encarnar como mulher para aprender as experiências da vida feminina, da maternidade, de habilidades que, né, ou de, vamos dizer assim, de características que as mulheres desenvolvem mais. Então, talvez a maior sensibilidade, maior habilidade de cuidar do outro e tudo mais, que são características muito dos signos femininos, né, ou dos signos, principalmente os signos de água. Então, se a pessoa encarna, né, encarnou várias vezes como homem e encarna pela primeira vez no corpo de uma mulher, você acha que é assim, tipo, automático da pessoa se identificar com aquele corpo, ou já automaticamente já ter as características de uma mulher? Automaticamente já ter esse traquejo? Da mesma maneira que os signos, a gente vai desenvolvendo, vai aprendendo, vai absorvendo aquelas características de acordo com o tempo, com a passagem do tempo, com as vivências, com as experiências e com várias encarnações, porque não acontece imediatamente, não é porque você encarna num determinado signo, né, com Sol num determinado signo, nasceu quando o Sol estava em um determinado signo, que naturalmente, automaticamente, você já tem todas aquelas características. Não, você vai desenvolvendo aquilo conforme, né, as suas vidas vão evoluindo. Normalmente é preciso mais de uma vida para desenvolver essas características. Então, quando a gente analisa um mapa, a gente consegue ver se o mapa tem mais características masculinas ou mais características femininas. Eu já vi mapas, né, de clientes, de alunos. A gente vê características, né? Uma mulher com um mapa com muitos pontos de característica yang, né? Yang igual a masculino, e outros mapas com bastante características yin, né, que é o feminino, e às vezes são mapas de homem. Isso não significa transexualidade ou homossexualidade ou coisas do gênero, tá? Mas pode ser, às vezes, um indicativo, tá? Então, a gente consegue. Transexualidade eu não consigo ver, mas, né, não posso apostar nessa situação.
mas você pode, pelo menos, verificar se aquela personalidade trouxe de outras vidas para essa vida muitas características femininas ou muitas características masculinas. E daí, se é um homem com muitas características femininas, né, ele está desenvolvendo as características masculinas na vida atual, pode ser mais fácil, pode ser mais difícil, e a mesma coisa ao contrário. Se é uma mulher com muitas características masculinas, ela traz essa bagagem de muitas vidas encarnando como homem, e que também é bom, por quê? Porque precisa entrar, né, chegar no equilíbrio de saber, como mulher, ter respeito pelas mulheres, ter respeito pela sua própria condição de mulher, ter respeito pelas outras mulheres e também respeitar os homens, e os homens a mesma coisa. Né? Eles, como homem, eles precisam ter respeito pela sua condição de homem, ter respeito pelos outros homens e ter muito respeito pelas mulheres. E, hoje em dia está muito difícil a gente equalizar essa questão, porque a gente vê a falta de respeito reinando em muitos lugares, né? A agressão reinando em muitos lugares, e isso é sinal dos tempos, né? É um sinal dos tempos e a gente tem que lidar da melhor maneira possível.